vida eterna está em Cristo. Ele é a vida eterna e Ele é a vida. João 14,6 diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ninguém. Eu vou. Não. Ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E ninguém vem a Ele se o Pai não enviar. Então, é o Pai que leva ao Filho e é o Filho que leva ao Pai. Então precisamos estar nele. Precisamos crer que nele estamos. E a sua palavra precisa estar em nós. O seu Santo Evangelho. Como que essa palavra está em nós? A gente confessando ela, crendo nela, descansando nela. Confessar, eu não estou falando de pecado. Confessar é que você tem a vida de Cristo pela palavra. A palavra diz que na cruz Jesus Cristo tirou a nossa vida. Ele extraiu a nossa vida, arrancou, como ele diz em Mateus. Toda planta que o Papai Celestial não plantou, ele arrancaria, e ele fez isso. Arrancou. Agora, nós precisamos do Evangelho, precisamos conhecer o Evangelho. E como que nós conhecemos o Evangelho verdadeiramente? Indo para a palavra. O meu conselho a você é que você compre uma Bíblia, se você não tem uma Bíblia. E examine as Escrituras, porque as Escrituras ela é clara, fática e cabal. Ela diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,14. Ela diz em 2 Coríntios capítulo 5, o verso 14, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos. Então nós precisamos ir para esta palavra, para saber, para conhecer e para viver. Porque é a prática da palavra que demonstra a nossa fé. Quando nós praticamos a palavra. E como que praticamos a palavra? Crendo, vivendo, dizendo, confessando, falando. Jesus Cristo é a minha vida. Ele vive em mim. Eu sou o templo de Deus, a morada de Deus. Deus me chamou e me santificou e me purificou com o sangue do seu Filho Jesus. Ele diz que eu sou o templo deles. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 e o verso 17. Ele diz que se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, e é santo, Deus o destruirá. E quem é que veio com essa finalidade de destruir o templo de Deus? Quem foi? Então nós precisamos saber quem é esse destruidor. É o Satanás, é o anjo das trevas, que nesse momento, no mundo, ele está transfigurado para muita gente como anjo de luz. E para muita gente ele é anjo das trevas e as pessoas o querem como anjo das trevas. Muito. Por uma falsa liberdade. Aqui, na carne. Visto que a carne não vai para lugar nenhum, a não ser para o fogo ser exterminado, queimado, ou para o sepulcro. Mas ela não vai para lugar nenhum. Jesus disse que do pó viemos, ao pó retornaremos. Então não tem como a gente viver na carne e achar que viver na carne tem alguma segurança. O viver da carne. Qual é a segurança que tem? Veja, você e eu e os que creem não precisam olhar para a direita e nem para a esquerda. Olhamos para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Veja como nós somos muito frágil, muito fraco. Qualquer dor mais agressiva, qualquer problema mais demorado de sair do nosso corpo, joga a gente por terra, a gente desmancha.
desfalece. Imagine, não tem segurança na casa, na carne. Por isso é que 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, você está seguro, fortificado. Aí nós temos que rever como que nós estamos em Cristo. E esse estar em Cristo em nós está refletindo Cristo para nós e para os demais que nos vê, tanto os da nossa fé, da família, como os que não são da família, que ainda não crê. Eles estão vendo Cristo em nós. Porque as nossas ações, as nossas atitudes vai mostrar Cristo. E aí a gente vai ver que errou, que está errado, porque as nossas ações não estão mostrando Cristo para as pessoas que estão a nos observar. Porque nós somos luz. E luz clareia. Jesus Cristo disse que ninguém pode acender uma lâmpada e pôr debaixo da cama. Ninguém deve fazer isso, porque isso seria loucura total. A gente acende uma luz e põe ela no lugar do velador, para que ela ilumine o ambiente. E é isso que Deus fez em nós. Nós somos a luz para iluminar e não para escurecer, pois a luz não escurece, esclarece. Aí a gente, com as nossas ações e as nossas atitudes, vemos isso, que a gente dá tanto passo errado e depois não queremos admitir, de modo algum. Achamos que, de alguma forma, nós estamos corretos ou foi Deus que permitiu. Nunca foi. Foi a nossa concupiscência que nos convenceu. E nós ficamos chamando o mal de bom, o amargo de doce, quando na verdade não é. O doce é muito diferente do amargo, e o bom é muito diferente do mal. E há quem diga por aí afora que há males que vêm para o bem. Isso não é verdade. Não é verdade. Todo mal que foi para Jesus foi para que ele morresse. E morte não é bom. E ele morreu por causa da nossa infantilidade, incredulidade, ignorância, arrogância, presunção, de achar que éramos ou somos alguma coisa sem sermos nada. E aí a gente continua nessa mesma embriaguez, andando dessa forma, andando na contramão do que Deus diz, do que a luz poderia resplandecer para que tanto os da família da fé visse, como os que estão de fora visse a luz que há em nós. Mas do contrário, nós fazemos as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo e andamos nas mesmas enroladas que elas estão, fazendo as mesmas enroladas e ainda achamos que estamos certos e que de alguma forma Deus vai nos abençoar. Mas não vai. Não vai porque, primeiramente, ele nos chamou em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 21, para ser justiça. Ele nos chamou para isso, para que nós fôssemos a justiça dele na terra. E justiça não tem nada a ver com injustiça. Nada a ver. E o que nós vemos por aí é injustiça. Satisfação do eu, do ego, do meu ser. E ainda tem uma pretensão de dizer que estou em Cristo. Mas isso não está quando a gente está errado. A gente deixou o Cristo para fazer o nosso querer, o nosso gosto, a nossa satisfação carnal. Mas aí a palavra diz, quem se inclina para a carne, dá em morte. Romanos 8,5.
quando eu me inclinei para cá, eu deixei o Cristo. Quando eu fiz a coisa errada, eu deixei o Cristo ali e fiz o que eu queria, o que eu achava que estava correto naquele momento. Mas não estava. Jesus, em modo algum, fez a coisa no contrário e disse isso, e disse que, ou pensou, ou criou uma imagem disso, dizendo que isso era correto. De modo algum. Ele é o espelho. Se a gente olhar com cuidado no Evangelho, a gente vê que ele é o espelho. E quando a gente vai para um espelho, a gente vai ver, não é o vizinho. A gente vai ver a gente. E é aí que a gente deve refletir como está os nossos passos. Como é que está o nosso espaço no caminho, que é Jesus? Como é que é? Está sendo iluminado? Pessoas que olham a gente, que observam a gente, dariam passos atrás da gente? Dificilmente, não é verdade? Pelo que nós fizemos. Lógico que se você sair dessas atitudes, dessa arrogância, dessa ignorância, dessa petulância, se você sair, no máximo que dura a desconfiança das pessoas sobre você é 6 meses, no máximo. Se você sair e andar no caminho, andar na justiça, praticando justiça, o máximo que vai durar é 6 meses. A desconfiança, né? Porque você fez coisas erradas, né? E aí demoram esse tempo. Mas se você continuar firme na palavra, caminhando na palavra, e abandonar a contramão e andar na mão certa, no caminho certo, no máximo 6 meses você está com a confiança de muitos que desconfiaram de você. Muitos passarão a confiar em você. Mas tem que haver essa ação. Assim como houve a ação para entrar, tem que haver a ação para sair da maldade. Porque Jesus já fez isso. E ele não vem mais fazer. Então agora quem tem que fazer somos nós. Tomando consciência de que somos filho de Deus e não devemos estar nas trevas. Assim como o filho pródigo, Jesus falou. Ele caiu em si, levantou-se e foi de volta. Ele disse que não era mais digno de ser chamado filho. Disse para o pai, mas o pai não. Não, o pai o recebeu e fez festa. Isso é um exemplo que temos que voltar, nós que deixamos para andar e enveredar e beber o vinho da prostituição. Nós precisamos. Todos aqueles que saíram da rota devem voltar para o primeiro amor. Devem voltar, enquanto pode. Jesus disse para aquela pessoa que ele curou, que é aquela mulher, tirou os demônios dela, que era para ela seguir em frente e não pecar, para que algo pior não lhe acontecesse. Daí nós entendemos que o pecado, a gente não largando ele, não abandonando ele, deixando ele para lá, as consequências serão bem desastrosas. Por quê? Por que isso? Porque há por detrás do pecado alguém. Quem? O espírito das trevas. E qual é a função do espírito das trevas? Matar, roubar e destruir. Destruir o quê? O templo. Lembra de 1 Coríntios 3,17? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós e é santo, Deus o destruirá. Quem é o destruidor? Satanás, não é? Não é Satanás? Então nós precisamos olhar para isso e voltar. Volte enquanto é tempo. Volte. Quanto mais demorar, pior fica.